Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Elisa, Santa, Ana Olímpia, Joana, Jaqueline, as minhas convidadas para esta roda de conversa. Muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite, né? De comemorar comigo o lançamento do meu canal o ano passado. Agora, dia 25 de julho, vai completar 1 ano de vida, né? O canal novinho em folha ainda, temos muito a trabalhar com ele e através dele, né? E espero que vocês utilizem esse canal, tá? Como plataforma para a discussão da discriminação, racismo, o preconceito, que é o objetivo desse canal, subsidiar essas discussões, né? Discussões da sociedade paranaense, da sociedade brasileira, né? E não vai ser diferente com essa nossa roda de conversa aqui, né? Então, começando com essas mulheres maravilhosas aqui, nós vamos iniciar com a nossa querida Santa de Souza, né? A nossa amiga Santa tem um currículo extenso, mas ela fez um mini currículo aqui. Maria de Lourdes Santa de Souza, professora pedagoga, bacharel em Direito, pesquisadora da temática sobre representatividade de mulheres negras no sistema de justiça, ativista de direitos humanos. Então, Santa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vinda, esteja à vontade. Boa noite, Clemilda. Primeiro quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade, parabéns aí pelo seu canal. E é sempre muito importante que a gente possa também estar ocupando esse espaço da comunicação, né? Então, parabéns pela iniciativa. E quero cumprimentar todas as mulheres que estão aqui. É uma honra estar participando nesse momento com todas vocês, com a Elisa, com a Ana, com a Jaqueline, com a Joana. Então, muito boa noite. E a gente está aqui hoje para poder fazer uma conversa. E, Clemilda, muito obrigada. E é sempre um prazer estar junto com você, tá bom? Eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite, né? E vamos iniciar o nosso bate-papo, que é uma questão que eu vou fazer para todas, né? Eu gostaria que vocês relatassem aqui situações de racismo, discriminação, preconceito, que vocês sofreram, enfrentaram na vida pessoal e na área em que vocês atuam, no trabalho. Então, eu penso que para a gente falar também um pouco sobre isso, a gente precisa voltar um pouco na história, e até eu estava me lembrando hoje, um pouco também da trajetória de vida da Clemilda, toda a sua história que você tem na contribuição, principalmente na questão das comunidades quilombolas no estado do Paraná e na área de educação, principalmente. Então, quando a gente fala de preconceito, de racismo, discriminação racial, ela nos remete a pensar no nosso passado, na nossa história, de como é que a sociedade sempre viu nós negros, principalmente nós mulheres, já que estamos todas aqui mulheres hoje falando sobre isso. Então, assim, eu acho que a questão da autoestima, o reconhecimento da nossa identidade, o se aceitar como mulher negra, a nossa referência como mulher negra, de pessoas negras, como é que isso sempre se deu? E eu me lembro, muito, olhando para trás, eu já faço militância no movimento negro já há mais de 30 anos, acho que, Então, eu me lembro que eu não me reconhecia como uma mulher negra, como uma pessoa negra, porque eu não tinha identidade e também não sabia, o que era isso na nossa sociedade. Então, eu fui aprendendo com a minha família, no movimento negro, principalmente dentro da CNAP, que foi onde eu comecei a minha militância
no movimento social negro, onde eu me descobri como mulher negra, onde eu aprendi a ter orgulho da minha cor como pessoa, onde eu aprendi a ter orgulho do meu cabelo, porque eu tinha vergonha, porque o meu cabelo vivia preso, que eu acho, né, era uma forma, infelizmente, da gente não se reconhecer. Então, olhando, né, todo esse contexto, e a gente foi aprendendo, e a gente fala da questão da consciência e da negritude. Quando a gente adquire consciência, eu não sei né, se a gente sofre menos ou se a gente sofre mais. Porque quando você não tem consciência, você não percebe que você está passando pelaquela situação. Mas uma vez você tendo essa consciência, você não aceita mais, né, ser discriminada, você não aceita mais não ser respeitada, principalmente, né, na nossa condição de cor, né, na nossa negritude, vamos dizer assim. Então, né, eu acho que uma experiência que foi muito marcante na minha vida, né, na minha vida profissional, vamos dizer assim, foi quando, né, no início da minha vida, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava num colégio particular, eu iniciei nesse colégio, né, não vou citar o nome aqui, mas eu comecei como auxiliar de serviços gerais, eu limpava o chão da cantina daquela escola, era um colégio particular aqui no centro de Curitiba. E no decorrer do processo, era uma diretora muito que promoveu políticas de ações afirmativas dentro desse colégio, e ela incluiu estudantes negros, e incluiu profissionais negros, e como uma forma, né, de ação afirmativa. Né? Então, eu iniciei nesse colégio limpando o chão da cantina, como auxiliar de serviços gerais, e depois, na sequência, eu fui promovida. Né, já fazia uns 6 meses que eu trabalhava lá, e ela me fez uma proposta para que eu pudesse assumir a recepção né, daquele colégio. Então, né, naturalmente, imagina se eu ia desperdiçar essa oportunidade, né? Eu, começando, né, limpando o chão da cantina, depois tendo a oportunidade de ser recepcionista. E secretária, porque eu era as duas funções. Então, eu fui, né, eu sempre fui muito dedicada, muito esforçada, e sempre, né, para aprender. E eu rapidamente fui aprendendo, fui me desenvolvendo e fiquei bastante tempo nesse colégio como secretária e recepcionista. Mas, né, como a história da vida, né, nem tudo é para sempre, essa diretora, ela, né, foi transferida para uma outra unidade da rede de colégio e assumiu uma outra diretora, que era uma mulher, né, que não tinha essa compreensão, muito menos de ações afirmativas, e tão pouco de querer, né, dar visibilidade para mulheres negras ou pessoas negras. Então, eu era recepcionista e telefonista, e quando essa diretora assumiu, essa outra diretora, a primeira ação dela no colégio foi me tirar da recepção. E ela me tirou da recepção, né, aquilo me causou bastante estranheza, né, porque no momento a gente não quer aceitar que isso pode ser o que a gente está pensando que é, né, mas aí eu fui trabalhar, daí eu virei telefonista, que eu atuava dentro de uma sala fechada, onde as pessoas apenas ouviam a minha voz, mas não me via. E ela me tirou, daí quando eu, modéstia à parte, eu era a melhor recepcionista que tinha naquele colégio, né? Me relacionava bem com os pais, com os alunos, e eu fui perguntar para ela por que ela não queria que eu ficasse na recepção. E aí uma das coisas que ela disse para mim, ela disse, porque você fala demais. Então, assim, eu trabalhei com uma diretora que discretíssima, ela era extremamente discreta, e então eu era cautelosa, cuidadosa, né, muito profissional, então eu sabia que não era o motivo de falar demais, porque ela não tinha um motivo, o motivo era porque ela não queria uma mulher negra na recepção daquele colégio. Então era mais fácil que eu continuasse dentro de uma sala atendendo o telefone do que atendendo o público, né, os pais de alunos, e, enfim, né, era todo mundo que eu atendia, de alunos, e então, esse para mim foi um momento muito difícil,
Porque eu sabia que eu estava passando por um processo de discriminação racial, né? Naquele momento, eu sabia que era preconceito, que era racismo. Então, foi difícil para mim lidar com isso, e né, eu demorei um tempo para revelar sobre isso, mas né, o racismo, ele mexe tanto com a autoestima da gente, que quando a gente passa é que a gente vai saber o que aquilo representa na vida da gente. Então, a primeira sensação que eu tive foi de incapacidade, me senti incapaz, como se eu não fosse uma profissional. Eu me senti desqualificada como mulher. Eu me sentia suja, porque parecia que a minha negritude estava causando incômodo para as pessoas. Então, assim, foi um momento difícil para mim, mas eu superei isso, né? E isso me fez, depois, com muito tempo, me fez me sentir uma pessoa mais forte e me fez olhar e descobrir quem de fato eu era, o que eu representava nessa sociedade. Que o problema não era a minha negritude, mas o problema era dela, que era uma pessoa preconceituosa, né, que era uma pessoa racista e que estava reproduzindo o que a sociedade faz conosco todos os dias. Então, no âmbito profissional, esse eu diria que foi um dos momentos marcantes da minha vida, no sentido de mexer mesmo com a minha identidade, com a minha cor, né, como mulher, como pessoa. E quando a gente fala de discriminação racial, ela mexe com a nossa coletividade, porque é o todo, né? É comigo, mas é com todos nós negros. Então, né, esse para mim foi um momento difícil, mas, né, me fez olhar e perceber o quanto que eu podia seguir adiante, né? Eu acabei saindo do colégio e fui para uma ocupação melhor, até porque eu não me sentia mais bem naquele lugar, eu não tinha mais condição de permanecer, porque aquilo mexe, a dor, a gente chama de dor de alma. Dor de alma não tem cura. Dor de alma não tem remédio. Dor de alma não tem palavra que faz a gente superar, né? O que faz a gente superar é a gente saber que a gente é muito melhor, que a gente é um povo de resistência, que é olhar para a nossa ancestralidade, para os nossos antepassados e perceber tudo que eles passaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, eu olho para trás e penso, a minha caminhada está leve, comparada com os nossos ancestrais. Então, isso é o que me dá força, é o que me deu força para mim continuar. E olhar e saber que o problema era dela, não era meu. Né? Então, acho que era isso que eu posso dizer no âmbito profissional, né, de discriminação racial. E pessoal, eu acho que não é só comigo, acho que é com todos nós negros que passamos por isso. Né? Não vou citar o nome, né, da loja que eu fui também. Não faz nem muito tempo isso, gente, para ser sincero. Eu acho que foi até meio que durante a pandemia, um pouquinho, eu resolvi dar uma voltinha num determinado shopping, entrei numa determinada loja. E eu estava com uma colega branca, né, também, a gente estudava junto. E ela foi para um setor, eu fui para o outro. E, de repente, o segurança estava meio que me vigiando dentro da loja. Hoje, com meu grau de consciência, naturalmente, já dei a minha observada que ele estava me seguindo dentro da loja. E eu continuei, né? Naturalmente. Falei, vamos ver até onde ele vai me seguir dessa loja. Né? Vou dar uma cansadinha nas perninhas dele. Fui para lá, o cara foi atrás. Fui para cá, o cara veio para lá. Passei para cá. Daí eu peguei, né? Então, esse foi o momento da não indignação, porque daí a gente já vai lidando de outra forma. Né? Você olha a pessoa, você compreende que ele é um profissional, um trabalhador que está cumprindo uma determinada ordem, né? Porque ele está ali com o perfil de pessoas que ele tem como suspeita. Então, eu falei, eu não posso condená-lo por isso. Né? Mas então, eu trabalhei de uma outra forma, continuei olhando ele atrás, né? Aí eu passei na frente dele, dei uma recuadinha, olhei bem dentro dos olhos dele e falei, olá, tudo bem? Como que você está? E aí eu quebrei, então, naquele momento, né, esse gelo, no sentido dele perceber que eu percebi que ele estava me
me seguindo, né? Daí ele deu um sorrisinho e disse, tá tudo jóia. Eu falei, obrigada, moço, muito obrigada por você estar me acompanhando dentro da loja, né? Eu me senti, né, bastante confortável com a sua, né, com a sua caminhada. Aí ele deu uma risadinha, já ficou meio constrangido, porque ele percebeu. E aí a minha colega veio, que ela também já tinha percebido isso, e ela falou assim, né, ela me chama de Maria. Aí ela estava indignada, e ela disse, Maria, esse cara estava seguindo você. Falei, eu sei, amiga. Isso é o que eu e milhares de pessoas passa todos os dias das nossas vidas. E aí, o que que a gente faz? A gente vai ficar indignada, a gente vai ficar indignada. Hoje eu já passei pela indignação, já passei pela raiva, já passei pela vontade de meter a mão na cara, de brigar com o gerente, de chamar o dono da loja, né? Então, assim, são práticas cotidianas da nossa sociedade que acontece com todos nós, não acontece só comigo, acontece com a Jaqueline, acontece com a Joana, com a Elisa, com você, com a Ana, com todos nós negros. Porque está introjetado dentro da sociedade esse pensamento de que todo negro é suspeito, né? Então, nós precisamos todos os dias desconstruir isso. E como é que a gente desconstrói isso? Né? A gente desconstrói isso, né, fazendo esses debates, promovendo as intervenções de ações, né? E também eu acho que não só com diálogo, eu sempre falo que não fomos nós negros que inventamos o racismo, não fomos nós negros que inventamos a discriminação racial. Né? Se tudo que as pessoas brancas fazem conosco não fazem a gente sentir tanto ódio no coração, na verdade, então, o problema não é nosso. O problema é dos brancos. Eles precisam rever isso. Né? Precisam mudar esse comportamento. Né? Porque a gente continua amando, como dizia Nelson Mandela. Então, acho que eu diria, né, aqui, com relação a esse contexto, né, de que é muito bom quando a gente pode estar junto com todas nós negras, mulheres negras, para falar sobre a gente, falar sobre as nossas dores, sobre as nossas alegrias, né, porque a gente está compartilhando daquilo que a gente passa todo mundo junto, né, que não é de uma ou de outra, mas é de todas nós, é de uma coletividade. Né, que basta você ser negro que você vai ser sempre suspeito. E é isso. Não sei se eu falei demais, Clemilda, mas foi o que veio. Ótimo, maravilhoso. É isso mesmo, Santa. É o que nós, enquanto mães, enquanto irmãs, enquanto avós, né? Meu neto está com 5 anos, eu olho para ele e fico pensando, meu Deus, né? Quando você olha para a sociedade brasileira e a, a morte de jovens negros, né? Nas periferias, e a morte gerada pela cor da tua pele, né? Meu neto é negro e ele está crescendo, né? Então, a minha preocupação, desde já, é com ele, né? Com a minha filha, quando ela sai de carro, e sai dirigindo, mas isso, o tipo do carro, isso não quer dizer nada para a sociedade racista, né? Ela pode, sim, ser parada, ou ter o carro, vamos dizer assim, revistado, e todos os seus pertences, e humilhada pelo Estado, com esse braço que deveria ser para nossa, deveria existir para a nossa segurança, mas nos mete medo, né, que é a polícia, né? Então, o que deveria ser pela nossa segurança. O meu neto, quando ele vê um policial militar, ele acha maravilhoso e lindo, um policial militar, um bombeiro, né? Ele tem aquela admiração. Está com 5 anos, né? Que bom se ele, durante a vida toda dele, ele possa ter essa admiração e não medo, né? E não medo, como
todas as mães, os pais ficam quando os filhos saem, né? Saem para se divertir, para namorar, para conversar com os amigos, né? Então, isso que você disse é muito importante, né? E continuando o nosso bate-papo, vamos conversar então com a Joana. A área de atuação da Joana são os movimentos sociais do PT Paraná, setorial de combate ao racismo do PT Paraná, dirigente municipal do PT Paraná, participa da Secretaria de Mulheres Estadual do PT Paraná e faz assessoria na Secretaria de Finanças do PT no estado do Paraná. É isso mesmo. Boa noite, Clemilda. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Me sinto privilegiada de estar fazendo parte dessa roda de conversa com pessoas tão qualificadas. Eu estou me sentindo aqui uma aprendiz, tá? A Santa, eu acompanho um pouco a história dela já tem algum tempo. A Clemilda há pouco tempo, a Elisa também. A Jaqueline estou tendo a oportunidade de conhecer hoje e a Ana Olímpia também. Mas me sinto muito contemplada com a fala de todas vocês. E assim, Clemilda, primeiro eu quero desejar para você muito sucesso no seu canal, tá? Dizer que quando eu olho para você e vejo assim, toda essa animação, toda essa vontade de viver e de resgatar as histórias passadas, né? De mostrar para a gente um futuro melhor, né? Através de conquistas no coletivo, o qual eu acho muito mais forte quando você constrói, né, algo no coletivo, você tem muito mais chance de fazer com que ele aconteça. Então, assim, parabenizar você por toda essa disposição, tá? Porque eu acho que é uma disposição, assim, de dar inveja, sabe? Eu me sinto, assim, quando eu vejo, assim, todos os seus posicionamentos, eu falo, nossa, se eu for metade, né, de tudo isso que eu tenho acompanhado nesses últimos dias, já me sinto feliz. E assim, eu vejo a escolha da data do seu canal, né, que vai fazer 1 ano. Não sei se foi proposital, se você escolheu, né, para esse lançamento numa data que tem um marco para nós assim grande, né, enquanto mulheres negras que somos, né, da luta, da resistência, de tudo isso que temos vivendo, né, que temos vivido e acompanhado no resgate da nossa história anterior, né, que antes de nós tiveram outros que vieram e que também lutaram para que a gente pudesse ter uma outra visão, né, de todo esse contexto que a gente vive diariamente. E aí, voltando para isso, para todo esse resgate, eu me senti muito contemplada com a fala da Santa, sabe? Em diversos momentos, Santa, assim, eu cheguei em alguns momentos até a me emocionar, sabe? E aí, assim, Clemilda, não é porque aconteceu comigo, sabe? Não é só porque aconteceu comigo, mas é porque também aconteceram com várias pessoas que estão perto de mim, muito próximas de mim. E sentir a dor, e sentir essa dor e compartilhar desse sofrimento que muitas vezes não foi meu, mas foi de alguém tão próximo do nosso povo, que aí tem histórias que a gente escuta e acompanha, assim, dos meus pais contando, a gente sente essa dor, né? Essa dor que a Santa colocou, né? Que é a dor da alma. É aquela dor profunda, é a dor que você não foi pisoteado, você não foi amarrado, você não foi chicoteado, mas só no fato de você ouvir já te dói, te machuca, né? Te coloca em uma posição de também ser tão vulnerável, tão frágil, né? E assim, voltando ali para a sua pergunta, né, para o nosso questionamento, para o nosso debate central, que é esse racismo, né, esse racismo institucional, é o racismo velado, né, aquele racismo sutil que a gente costuma dizer, né, que é aquele racismozinho, é o bonitinho, mas é preto, né, olha que dente bonito, mas é na boca de uma negra, sabe, olha o sorriso, né, aquela coisinha sutil,
é o segurança que te acompanha dentro da loja, como a Santa acabou de colocar, sabe? São, assim, as pessoas que estão sempre testando a sua qualificação, né? Ah, mas será que tem capacidade no seu meio de trabalho, né? Será que está apta a ocupar esse cargo? Mas será, sabe? A linha de frente para uma recepção, ah, mas não tem que ser loira do olho verde. Por quê, né? O porquê que tem que ser loira do olho verde? O porquê que você tem que estar sempre provando que você é capaz? E aí, assim, em um determinado momento da minha vida, em algumas vezes, assim, saindo entre um lugar e o outro, o questionamento, nossa, você é preto, mas consegue comer de hashi, sabe? Nossa, mas como assim? Então, assim, são coisas tão que para quem está fazendo, e a Elisa colocou muito bem colocado, às vezes fala sem pensar a gravidade daquilo, né? Que se está falando, que se está colocando, que está dizendo para a gente, mas e faz muitas vezes com que a gente pense realmente assim, pare e pense, nossa, mas eu não sou capaz de comer com 2 palitos, eu não sou capaz de segurar um peixe cru com 2 palitos, mas por que eu não sou capaz? Né? O que tem na minha mão que eu não tenho os mesmos dedos que um branco tem, eu não posso querer comer uma comida japonesa? Então, assim, são tantas questões, né? Tantos atos, e a gente tem participado muito disso, vivido, como disse a própria Santa, diariamente é um ato de nós estarmos vivas, né? Mulheres negras vivas hoje, isso é um ato de resistência, isso é um ato de comemorarmos mesmo, comemorarmos o seu canal, comemorarmos estarmos aqui juntas no coletivo, debatendo um racismo que é tão normal para quem se pratica, que não tem a sensibilidade de sentir o que o outro, né, está sentindo, né, essa dor que a gente sente, né, quando a gente fala essa dor da alma, de sentir o que a Elisa sente, o que a Jaqueline sente, o que a Santa sente, o que a Ana Olímpia sente, o que você própria, Clemilda, sente. E aí, quando essa dor que nós sentimos se transporta para alguém tão próximo da gente, que no caso é um neto, é um filho, é uma filha, né, de estar saindo da sua casa, como aconteceu recentemente com meu filho, e eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, e o terceiro dos 3, ele é assim, cuspido e escarrado a mim, ele é negrinho como eu, os outros 2 ainda ficaram meio ali, sabe? E ele saiu outro dia à tarde para comprar uma Coca-Cola na padaria, que é assim, na esquina da minha casa, e é um bairro teoricamente mais tradicional, e uma senhora começou a correr dele. E aí ela entrou na mesma padaria que ele entrou. E assim, ela correndo dele, pensando que ele estava indo assaltá-la, e ela chegou apavorada na panificadora, já falando, sabe? Já, me ajuda, me ajuda. E eu com essa mania de falar, vai rápido e volta rápido, que a mãe tá aqui te olhando, sabe? E daí vai correndo, a mulher pensa que tá correndo atrás dela e entra assim, apavorada, né? E ele ficou muito assustado, né? Porque ele tava indo comprar uma Coca-Cola, ele não tava indo fazer nada mais. E essa mulher, a dona da padaria, como conhece ele, falou isso, né? Falou, calma, senhora, calma, ele é filho da vizinha. Ele é filho da vizinha, eu conheço. Então, assim, esse meu relato é porque a gente está vendo diariamente as pessoas sendo mortas, porque eu acho que é o bandido, porque é negro, né? É o ladrão da bicicleta, porque é o negro. É o ladrão da casa do vizinho, porque é negro. Mas é o filho da negra, né? Então, assim, não se tem essa sensibilidade, né? De saber o que realmente está passando, né? E aí, assim, essas questões que a Santa fala de loja, né? Que você está em loja, meu Deus, isso é diariamente. A gente sobreviver, a gente viver é um ato de resistência muito grande. Então, assim, eu compactuo da minha dor, da dor dos meus filhos, mas eu compactuo da nossa dor no coletivo. Que a minha dor pode não ser a sua, Clemilda, né? Eu posso não sentir
a marca que você tem, eu posso não ter a marca que a Santa tem, a Elisa, a Jaqueline, a Ana, mas a nossa dor é coletiva. E quando nós falamos da nossa dor, dói a nossa alma, né? Porque cada relato, né, de cada uma de nós aqui, eu tenho certeza que todas nós vamos ficar tocadas, né? Vamos ter essa sensibilidade. Então, assim, estarmos hoje aqui, para mim, é motivo de comemoração duplamente, viu, Clemilda? E é isso, gente. Acho que o que eu queria partilhar, assim, como relato, assim, de vivência, de fatos da vida pessoal, seria isso que me marcou muito, porque eu fiquei muito assustada e eu não consigo mais deixar ele sair para ir comprar uma Coca-Cola, que é uma coisa bem normal para um adolescente da idade dele, mas eu não consigo deixar ele fazer isso mais, porque eu não sei o que pode acontecer, sabe? Era uma senhora, não estava armada, não estava nada, mas se fosse um homem, tivesse armado, né, e já tivesse essa sensação de que é um bandido e atirasse, hoje eu poderia não tê-lo perto de mim, então isso foi muito marcante para mim. E aí, assim, no âmbito de trabalho, hoje eu não consigo sentir isso, sabe? Assim, de racismo, de coisas assim. Eu vivo muito diariamente, e isso a gente vive mesmo, essas brincadeiras bestas que chegam um ou outro e fazem, que são, né, que cai muito nessa linha que a Elisa coloca, do racismo que a pessoa inconscientemente faz. Claro que também tem os conscientes, mas aí eu sempre falo que nós temos a leitura disso, né? Nós sabemos quando é o racismo para te fazer doer, para ser mal mesmo, e quando é uma coisa inconsciente. Então, assim, quando é inconsciente, eu faço como a santa, eu olho para a pessoa, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, aí, tá trabalhando? Como tá seu trabalho? Já vou tomar um café? Mas eu também sei me defender quando eu sinto que é o racismo para me doer, sabe? Porque essa dor que a gente carrega e aí vem de longe, eu uso ela não para me fazer como vítima, sabe? Eu uso ela para avançar. Eu me impulsiono com ela. Eu quero sempre me colocar sendo a pessoa melhor, passando muito mais amor do que eu recebi, sabe, acolhendo aqueles que eu sinto que não receberam esse amor, não tiveram essa oportunidade, né? Simplesmente foram jogados, né, a essa vida e não sabe nem quem é, né? Não conhece a sua história. E quando a gente não se conhece, não se reconhece, como a Santa disse, a gente não consegue, né, ter essa leitura de que somos e podemos estar em qualquer lugar, e podemos entrar e sair de qualquer lugar, desde que sejamos corretos com aquilo que nos pedem, né? Naquilo que a gente acredita, né? Se estamos certos, podemos. E eu acredito muito nisso, nesse coletivo, sabe? De várias pessoas juntas. É assim que a gente vai avançar e de uma certa forma, dar formação para esses que ainda não entenderam que nós somos existência, né? E que nós estamos aqui para resistir. É isso, meninas. Verdade, Obrigada. verdade, Joana, muito obrigada. Na verdade, esse nosso bate-papo serve para que as pessoas que estão assistindo reflitam, né? Negros e não negros, né? Porque quem não se reconhece, não conhece a sua história ancestral, vamos dizer, replica, repete a história oficial e a contada pelos descendentes dos escravistas, né? Então, por isso nós precisamos conhecer a nossa história, a trajetória histórica dos nossos ancestrais, valorizar essa trajetória histórica, porque não foi por acaso que nossos ancestrais foram sequestrados em África, escravizados nesse país, essa colônia chamada Brasil, colônia de exploração, para a obtenção de lucro, né? E para a obtenção de lucro você precisa contar com pessoas que têm conhecimento.
Então, aquela história de que o negro que foi escravizado, a negra que foi escravizada não tinha conhecimento, é a maior mentira que a história oficial conta, né? Então, nós precisamos contar a nossa história, contar a história dos nossos ancestrais, né? As múltiplas histórias, quando nós nos encontramos, contar essas histórias para que as pessoas tomem conhecimento, né, daquilo que até hoje a escola não deu conta, a universidade não deu conta de passar, de transmitir, né? Então, é nosso papel. E o que nós estamos fazendo aqui é analisando, fazendo uma análise conjunta do que é essa sociedade para a população negra, né? Para as mulheres negras. É isso que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos discutindo, conversando, né, sobre isso. Então, continuando nosso bate-papo, agora nós vamos conversar com a professora Ana Olímpia. Vamos ver aqui o currículo da professora Ana Olímpia. A Ana Olímpia também fez resumiu aqui o currículo dela. A Ana Olímpia é professora da educação básica nas unidades escolares da Rede Pública do Estado do Paraná, licenciada em Geografia e História pela Universidade Estadual de Londrina e licenciada em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. É secretária de Mulheres Negras da Negritude Socialista Brasileira do PSD do Paraná. Então, Ana Olímpia, vamos conversar um pouquinho sobre o relato, os teus relatos, né, sobre as situações de racismo, preconceito, discriminação vivenciadas por você, ou familiares, como você achar melhor. Boa noite a todos, boa noite, Clemilda. É um prazer participar do seu canal, é um prazer participar aí com essas mulheres empoderadas, né? Porque todas somos empoderadas. A partir do momento que nós temos o conhecimento da nossa negritude, nós nos tornamos empoderadas, né? Então, isso é um fator muito importante. Então, agradeço muito de estar participando aqui com essas mulheres que têm, assim, um conhecimento a mais do que o meu, né? Mas nós estamos aqui nesse momento de fala, nesse momento de discussão. Pois é, quando nós falamos em negritude, como a Santa falou, como a Joana falou, eu acho que a Elisa vai falar e a Jaqueline também, nós temos que fazer um resgate do nosso passado, da nossa ancestralidade, né? A nossa ancestralidade, ela é muito importante. Então, o que eu vejo nos dias de hoje? Principalmente dentro da educação. As pessoas, elas não têm noção do que foi a escravidão no Brasil. Até porque os livros não trazem isso, a criança não se vê, né? E daí é aquele fato contado, um conta de um jeito, outro conta do outro. Professores que fazem brincadeiras de mau gosto dentro da sala de aula, né? É o cabelo da menina que nunca está contente de todo mundo. Então, assim, apesar de tudo isso, gente, eu tenho os estudos, leio muito, principalmente sobre criança. Porque uma vez magoada, aquilo vai para o resto da vida. Vai para o resto da vida, né? Lá na minha época, fala assim, na sua época, todo mundo fazia brincadeira e não era bullying. Hoje é. Tudo hoje se torna bullying. Não é assim, né? Eu tive que fazer um estudo porque eu também superei muitas coisas, né? Lá de criança, lá da escola, de brincadeiras maldosas. Então, foi através do estudo, através do conhecimento, que eu pude me libertar disso, principalmente quando eu entrei na universidade, que dentro da UEL, há muito tempo atrás, esse tema já era debatido muito, né? Já se falava muito em preconceito, já se falava muito em racismo.
Aí você começa a trabalhar, daí você, que é isso, né? Você não sofre isso. Não é assim. E foi através de estudo mesmo, foi através de pesquisa, que eu, quando cheguei na escola, né, tanto quanto professora, e depois como direção de escola, eu conseguia fazer com que as meninas, porque é automático, gente, quem já esteve dentro de uma escola, sabe que é automático, as meninas negras, elas sentam no fundo. Elas sentam. É automático. Então, e a partir daí eu chegava lá assim, professora, coloca essa menina, coloca esse menino aqui na frente. Mas por quê? Não, não, professora, eu quero que coloque aqui na frente porque eu quero ficar de olho. Né? E hoje tem mãe que fala assim, a Ana Olímpia empoderou minha filha. Por quê? Porque depois começa o ano, eu, enquanto direção, reúno todas as crianças negras numa sala e falo, tudo que acontecer com vocês acontece comigo. Vocês têm que falar comigo, porque a minha dor é a sua dor. Então, vocês falem comigo. Não discutam, não briguem, venham e conversem comigo. E assim, a gente nota muito dentro da escola, você enquanto professora, ou então quando diretora, que daí já é um pouquinho a mais, eu mudo a cor das minhas tranças, as meninas mudam também. Eu faço trança, as meninas fazem trança também. Né? Aí eu falo assim, solta o cabelo, não fica com esse cabelo amarrado. Coloca umas faixas, vocês são lindas com esses cabelos lindos. E daí elas vão todas com aqueles lenços, com aquelas faixas lindas, né? E eu me lembro muito bem uma vez que ainda estava tendo aquele projeto Trançando Ideias na Federal, que eu enchi um ônibus de crianças negras e trouxe. Conversei com o pessoal do projeto, tinha o William, tinha várias pessoas, e trouxe as meninas para trançar. E as meninas voltaram todas trançadas, né? Pedi autorização para as mães, olha, vou levar, vai trançar. E daí todas voltaram trançadas, maravilhosas. Os meninos cortaram o cabelo com desenho, né? E no outro dia deu problema na escola. Porque as mães queriam saber por que só aquelas que foram ser trançadas. Porque não todo mundo foi trançado. E eu tive que fazer uma reunião de pais e explicar o porquê. Para essas meninas, elas eram chamadas de cabelo de bombril, de cabelo ruim. Aí eu quis mostrar que o preconceito não é no cabelo, o preconceito está nas pessoas. Professora, mas a minha filha quer trançar também. Eu falei, não, mas elas não vão ser trançadas, né? Mas então você está tendo preconceito com brancos. Não, eu não estou tendo preconceito com branco, eu estou empoderando os meus alunos negros. Então, a gente também tem essa, quando você começa a empoderar uma criança negra, aí você tem preconceito com o branco. Né? Aí é o racismo às avessas que falam, né? Porque você só pensa nos negros, então você é preconceituosa. Você discrimina. Né? Então, tem tudo isso também dentro da educação. E é uma coisa muito triste. E muitos alunos se destacam, que eu chamo e converso, e aí eles ficam falando, né? Ana Olímpia, então eu vou fazer tal coisa. Faça, faça. Quando na sala de professores eu ouço, eu não sei porque o sistema de cotas, porque sala de professor é cheio de falar de sistema de cotas. Eu não sei o porquê do sistema de cotas. Ana, quando você estudou, você precisou passar por cotas? Eu não precisei passar por cotas, porque na minha época não tinha. Mas se tivesse, certamente eu usaria o sistema de cotas. E daí você começa na sala do professor a fazer todo aquele resgate histórico da escravização. Você começa a falar e as pessoas ficam assim olhando como quem diz, tá viajando, né? Não é assim. Então, isso aí é um pouco de falta de estudo, conhecimento, e eu acho assim que os livros didáticos deveriam trazer mais, né?
Os livros didáticos. Eu sou vice-coordenadora do Fórum da Diversidade de Pinhais. A gente foi eleito ano passado. E nós estamos fazendo debate direto com professores lá da rede pública, lá dos pequenininhos. Uma vez por mês, nós estamos fazendo online com todos os professores e professoras do município, que pegam o resgate da criancinha lá, do primário, das séries iniciais, e começam a trabalhar essa valorização. Tanto é que essa semana foi a reunião antes das férias, e assim eu fiquei maravilhado, que as professoras se reuniram antes de falar com a gente, né? E fizeram lá um projeto para trabalhar o cabelo. Então, todos vão trabalhar o cabelo, né? Então, eu espero assim, quando voltar ao normal, né? Gostaria de convidar vocês para ir conhecer lá o Fórum da Diversidade de Pinhais, que hoje nós estamos assim com um componente de pessoas bem grande, né? Muitas pessoas entraram e nós falamos de todos os assuntos, né? Relativos à diversidade étnico-racial também. Outra coisa, eu sofri quando eu fui diretora do Colégio Newton Freire, que ele fica lá no Canguiri, né? Um colégio agrícola. E foi na época do governo Requião, né? Vou falar, o governo. E ele morava lá. E o colégio era referência. Então, ele fazia aquelas jantas, professora, você é cargo de confiança, você tem que ir. E eu ia. E muitas vezes chegavam as pessoas de fora, eu sentada na mesa da direção, e as pessoas abrindo a porta e falando assim, eu quero falar com a diretora. A diretora sou eu. As pessoas olhavam como quem diz assim, mas nesse colégio de referência, né? Quem é ela na ordem do dia? Né? Mas eu fiquei diretora ali por 6 anos, e como diz o outro, tiveram que engolir, né? E quando se fala também em loja, gente, loja é você entrar independente da loja. E o segurança vai atrás. As pessoas não percebem, as pessoas acham que a gente está vendo demais. Mas não é. O segurança vai atrás de você. Né? E lá no Paládio eu conversei com o segurança. Eu disse, cara, você é negro que nem eu. E você está me seguindo por quê? Não, senhora, eu não estou te seguindo. Eu falei, cara, você está me seguindo. Eu já estou no 2º piso e você está atrás de mim. Você está conversando com rádio. A gente percebe. Aí ele falou assim, desculpa, senhoras, mas são ordens. A gente cumpre ordens. Né? E o que a Joana falou do filho dela, eu também vejo isso no dia a dia. Eu não tenho filhos. Mas eu tenho a minha sobrinha que está aqui comigo, ela tem 14 anos. E eu falo, o teu estilo é abordagem policial. Infelizmente. Né? A mulher negra, ela é vista na sociedade, né, como a perdida. Né? Não se tem um respeito. Um respeito. E quando você se impõe, aí você é a chata, né? Você é a metida, você é a que sabe demais, que é onde já se viu, né? E também tem aquela questão da conversa assim, não sei por que você fala isso, porque tem negro que tem preconceito contra negros. Acho que todo mundo já ouviu isso. O próprio negro tem preconceito do negro. Olha, gente, não é por aí. Conheça o nosso processo histórico. E eu sempre falo para os meus alunos, nunca fale, eu sou preta porque Deus quis, eu não tenho oportunidade porque eu sou preto. Você tem oportunidade sim. E é isso que é o empoderamento. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos adolescentes, e é isso que nós temos que fazer com as nossas crianças, para eles já crescerem cientes da negritude, quem são eles na sociedade, e que a violência policial, gente, isso aí nem se conta. Existe mesmo a quantia de jovens negros mortos por ano, né? Quantia de jovens negros nas prisões. Quando faz brincadeirinhas igual
A Joana falou lá no Face, no WhatsApp, aquelas brincadeirinhas com memes de pessoas negras, né? Você não faz, quase não vê um meme que vai chocar com pessoas brancas. Muitas vezes colocam nos grupos, eu nem respondo, eu já olho, apago, porque aquilo não faz parte do meu cotidiano. Então a gente tem que saber observar tudo. Ah, é mimimi onde se viu, não é assim. É assim sim, né? Ninguém vê a criança negra como um futuro lá na frente, né? Não vê. É assim, vai ser. Se der, ele vai estudar. Não é se der, ele vai estudar. Né? Agora, a questão do cabelo, minha gente, eu acho que todo mundo tem que trabalhar dentro da sua família, trabalhar muito essa questão, porque ainda é uma questão muito doída para a criança. Fere muito a criança. A questão do cabelo ainda fere. Né? Então, eu não sei, eu acho que é isso que eu tinha que falar, e depois nós vamos continuar discutindo, mas eu acho que tem que se ter políticas públicas, né? O que a Santa já falou, que a Joana já falou, tem que se ter a política pública, né? Vai ter que ter a valorização da menina. Quem é ela no grupo dela? Né? Hoje eles chamam, né, a psicologia, a sociologia, falar as tribos. Então, a menina, ela tá numa tribo que tá todo mundo com o cabelo liso. O que ela faz? Ela faz escova, porque senão ela não vai ser aceita na tribo. Ela faz o alisamento, porque senão ela não vai ser aceita na tribo. Eu me lembro muito bem de um encontro que nós tivemos em Faxinal do Céu, onde uma senhora falou assim, mas vocês falam tanto do cabelo e vocês alisam o cabelo. E eu lembro muito bem do palestrante falar assim, mas por que você alisa o teu cabelo? Ela falou assim, eu aliso para ficar bonita. O palestrante falou assim, a mulher negra também. Ela alisa para ficar bonita. Ela já é bonita, ela vai ficar mais bonita ainda. Então, a gente tem que saber também desconstruir, né? Muitas ideias que estão aí na sociedade. E, não sei, eu acho que é isso, né? Nós somos da resistência e o trabalho é nosso, né? Agora, nós não podemos fazer um debate e isso ficar dentro do contexto dessa conversa nossa hoje. Aí eu sempre falo, vamos sair, vamos fazer. O momentinho que eu tenho com meu vizinho, que eu tenho lá na panificadora, que eu estou no salão de beleza, eu estou sempre levando, né, a nossa história para alguém. Eu acho que era isso, Clemilda. Falei até demais também, né? Eu acho que era isso. Ótimo, ajudou bastante. Olha, Ana Olímpia, muito obrigada.